Alguns anos atrás, minha família participou de um culto de ação de graças pela vida e ministério de um pastor e de sua esposa. Eles eram tios da minha esposa, portanto os laços eram bem fortes. Hoje ambos já se encontram na presença do Senhor. 57 anos de ministério pastoral abençoado é o que eles comemoravam. Vidas e mais vidas transformadas e tocadas pelo amor de Deus por meio daquele casal. Mas a nota mais forte: uma família que é testemunho vivo da presença de Deus e da bênção de Deus. Foi tocante ver o neto dele, já pastor, pregar e testemunhar como a vida do avô e da avó haviam sido vitais para que hoje ele estivesse no ministério pastoral, levando Deus bastante a sério. Infelizmente, entretanto, existiu o outro lado. Anos atrás, um líder graduado de certa denominação evangélica, ao aconselhar a esposa de um pastor bem mais jovem, ele acabou se envolvendo com aquela mulher, engravidou-a, e depois ele abandonou a família, abandonou o ministério, o cargo na denominação, as aulas no seminário, e jogou tudo para o alto para viver com aquela mulher, a quem ele chamou de o grande amor da sua vida. Quando o romance não vingou, ele voltou para a esposa, voltou a frequentar a igreja que ele costumava pastorear, mas conforme o testemunho de quem o conhece ou conheceu, ele não resolveu dar nomes aos bois, ele não chamou pecado de pecado, ele não pediu perdão à igreja, de onde ele saiu em circunstâncias tão tristes, atirando lama, por assim dizer, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não passou muito tempo, ele que era um pouco mais velho que eu, ele acabou morrendo. Quando nós olhamos ao redor, e nós vemos como a imoralidade tem se tornado a ordem do dia. E quando nós vemos que mesmo em igrejas que se chamam pelo nome de Jesus, há pessoas, pior, há líderes que usam o nome de Jesus enquanto vivem vida suja e imoral, de apropriação indébita de bens que foram contribuídos à igreja por gente que o fez sacrificialmente, nós temos que perguntar: que parcela de responsabilidade temos nós em tudo isso que está acontecendo? O que cabe a nós, principalmente líderes espirituais da igreja, o que cabe a todos os membros da igreja, para nós podermos cerrar fileiras com aquele primeiro pastor que eu citei, sua esposa, vivendo uma vida inteira que traga honra e glória a Cristo, vida que impacta um sem número de vidas de pessoas. O que cabe a nós fazermos para evitar o caminho desse segundo líder que eu mencionei? Que alguns até voltam para o ministério pastoral, mas cuja palavra, depois disso tudo, exatamente por não chamarem pecado de pecado, é proferida sem a unção do Espírito de Deus. Como é que nós evitamos isso? A Bíblia não nos deixa sem resposta a essas perguntas. Na passagem que leremos a seguir, nós trataremos com essa realidade assustadora, a realidade do colapso da moralidade. Observe o que diz 2 Crônicas 29, 1 a 11. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abiá, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Senhor Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras.
Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo de sua ira se afaste de nós. Meus filhos não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Todos nós temos consciência de sujeira física. Nossa casa fica suja, nosso corpo fica sujo, o automóvel fica sujo. Quem já não viu um vidro de trás de um automóvel cheio de poeira escrito "me lave"? Mas existe algo muito mais perigoso e mortífero que a sujeira física. É uma sujeira, a princípio, bem mais sutil, é a sujeira moral. É o tipo de sujeira que invade o nosso coração, invade a nossa mente, invade nossos lares e, por que não dizer, invade as nossas igrejas. O pior é que a sujeira moral não se limita a invadir esses ambientes. Por fim, ela também os destrói. Mas a Bíblia nos apresenta, por meio desse texto, uma palavra de esperança. A sujeira moral tem cura. Ezequias teve que lidar com a sujeira moral em seu reino. Você, portanto, que me ouve e ocupa alguma posição de liderança na igreja, no seu lar, ou qualquer outra esfera da vida, ou até você mesmo que é mais jovem, que já está no rumo de tornar-se de alguma forma um líder, eu gostaria de chamar a sua atenção para como Ezequias conseguiu banir a sujeira moral de onde ele era líder, o reino de Judá. E desde já eu gostaria de desafiá-la, assim como repetir esse desafio a mim mesmo, a ousar seguir os passos de Ezequias, para tirar da nossa própria vida aquilo que nós sabemos não deveria estar nela presente. Quando Ezequias assumiu o trono de Judá, lá em Jerusalém, com apenas 25 anos de idade, ele descobriu que o reino carecia de uma boa faxina moral. No capítulo 28, nós temos a triste história como o pai dele, o rei Acás, foi responsável por Judá chegar ao caos moral, espiritual que chegou. Mas aí no capítulo 29 de 2 Crônicas, ele nos conta como é que essa faxina moral teve lugar naquela nação. Nós precisamos dialogar com esse capítulo, permitir que ele fale conosco, que ele nos ensine a como remover a sujeira moral de nossas vidas e, por que não, de nossas igrejas. Eu não sei como é que foi a sua infância, mas eu me recordo bem quando a mamãe checava se as orelhas tinham sido bem lavadas no banho. Sentar à mesa com as mãos sujas, papai não deixava passar. E tanto papai como mamãe não toleravam de forma alguma que sujeira saísse da nossa boca. Seria demais eu sugerir que nesta oportunidade, quem sabe alguns de nós carecemos de uma boa limpeza de nossos ouvidos, para podermos ouvir o que Deus está dizendo a nós. Que precisamos nos ver livres da sujeira que toma conta das nossas mãos, para que o nosso serviço a Deus traga prazer a Ele e não repulsa. Que carecemos de um esfregar dos nossos pés, de forma que o caminho que nós trilhamos, os ambientes que frequentamos, possam ser lugares em que nós nos sintamos perfeitamente à vontade com Deus e Ele conosco, para ali sermos sal da terra e luz do mundo? Será que não precisamos de uma boa higiene nos nossos olhos, de forma a podermos contemplar a Deus e a sua santidade e não nos deixarmos atrair pela beleza que a imoralidade aparenta ter diante da nossa natureza caída? E será que não há alguém que me ouve hoje que precisa, que sabe que a sua boca passe por um lavar com água e sabão, como era comum antigamente, quando saiu o que não devia ter saído da boca de uma criança, de forma a termos boca santa, e não uma língua a serviço do inimigo, sempre pronta a fofoca, a maledicência? Repito, não se iludam, eu estou pregando também para mim mesmo. Fato é que nós não gostamos de ouvir isso, e muito menos de tratar disso quando o problema existe. É mais fácil estarmos preocupados com sujeira em quintal alheio, a sujeira do nosso país, dos nossos meios de comunicação, do que nos preocuparmos com a sujeira moral que sutil e diariamente vai invadindo o nosso ser até permeá-lo por completo. Como é fácil nós culparmos as autoridades constituídas, os políticos, os diretores da Central Globo de novelas, os diretores de Hollywood,
Nós precisamos compreender que tudo isso que nos é oferecido por essa gente é uma mera extensão daquilo que vai dentro dessas mesmas pessoas. Quando o coração do indivíduo recebe uma faxina espiritual, faxina que Jesus realiza, a sociedade é transformada. A grande pergunta, portanto, nesse momento é como é que nós procederemos para realizar essa faxina moral? 3 são as posturas assumidas por Ezequias que nos mostram como essa faxina moral precisa acontecer. Primeiramente, precisamos estar convictos que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha. Quando Ezequias assumiu o trono, sua pátria estava numa situação angustiante. Os inimigos ameaçavam varrê-la do mapa. No capítulo 28, os versículos 16 a 18, nós lemos: nessa época o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram cidades na Cefalá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon, Gederote, bem como Socop, Timná e Ginzo, com seus povoados ao redor. Observem agora o versículo 20. Quando chegou Tiglat-Pileser, o rei da Síria, causou-lhe mais problemas em vez de ajudar. No versículo 7, nós lemos há pouco que as portas do templo haviam sido fechadas. E o versículo 9 disse para nós que muito do povo havia sido morto ou deportado. Alguns cidadãos do reino de Judá talvez estivessem perguntando por que de tudo aquilo. Mas no coração de Ezequias não havia dúvidas. Ele sabia por que a nação estava passando por tanto aperto. Reparem na resposta que nos apresenta os versículos 6 e 8. Procurem fazer a conexão entre os 2 versículos. No versículo 6, Ezequias diz: nossos pais foram infiéis e fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova. E o abandonaram, desviaram o rosto do Senhor, deram-lhe as costas. Aí no versículo 8 ele acrescenta: por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e Jerusalém. E ele, o próprio Deus, fez deles objeto de espanto, horror e zombaria. Eles viraram motivo de espanto, horror e zombaria para as nações ao redor. Ezequias fez uma conexão direta entre o pecado do povo e a situação pela qual passavam. Ele sabia que alguma coisa tinha que ser feita. Ele não explicou o que estava acontecendo, culpando o cenário político. Ele colocou a culpa direta e inequivocamente sobre o pecado do povo. Ele assumiu o trono com a convicção que a sujeira moral era perigosa para a saúde da nação. Ezequias parece ter visto algo que, via de regra, nós temos dificuldade para enxergar, que é a rebelião contra o Senhor, que ela não é café pequeno. Rebelião contra Deus sempre prepara o palco para grandes estragos, para desgraça completa. A sujeira moral traz sofrimento para o povo de Deus, porque Deus se opõe frontalmente ao pecado na vida daqueles que são seus, que se dizem pertencentes a Deus. Nós precisamos tomar cuidado com uma heresia perigosa que anda por aí, que Deus castiga o ímpio por causa do seu pecado, mas uma vez que você se entregou a Jesus, dizem: você pode ter boca suja, mente suja, mãos sujas, olhos sujos, pés sujos, porque afinal de contas Deus é amor, Ele vai entender. Essa heresia é tão ridícula, tão daninha, meus queridos, quanto, por exemplo, a imunidade parlamentar tem sido para o Brasil esses anos todos. E além disso tudo, essa crença que uma vez que você vê Jesus, não importa quanto você peca, porque Deus não se importa, é mentira que vem diretamente do pai da mentira, o diabo. Deus odeia o pecado e quando presente na vida dos seus filhos, ele precisa tomar uma atitude, ou ele não se chama Deus. Mais precisamente, Yahvé Makadeshem, o Senhor que o santifica, lá de Êxodo 31, 13, de Levítico 28, etc. O pecado na vida dos filhos de Deus impele Deus à ação, para que esses seus filhos caiam na real. Você e eu jamais estaremos dispostos a lidar com a sujeira moral de nossa vida até termos a mesma convicção de Ezequias, que a sujeira moral causa dano muito grande e precisa ser tratada. Ezequias fez uma faxina moral, tirando a sujeira moral do seu povo, porque sua primeira atitude foi de ter convicção
de que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha. E eu gostaria nesse instante, não importa a sua idade, que você tivesse essa convicção de que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha. Uma segunda postura presente no coração de Ezequias e que tornou possível a faxina moral tão necessária ao povo de Deus foi que ele cria do fundo do seu coração que a sujeira moral requer empenho diligente para ser tratada. Esse capítulo coloca bastante ênfase sobre a ação imediata de Ezequias. Ele começou a faxina espiritual com os líderes espirituais da nação. Vamos ler novamente os versículos 4 e 5. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Ezequias disse a eles que eles se santificassem. Eles deveriam dedicar-se novamente a uma genuína renovação espiritual pessoal, porque eles eram os primeiros a precisar dessa renovação. Eles haviam feito vistas grossas, enquanto o pai de Ezequias, o rei Acás, havia fechado as portas do templo e seguido a ídolos. Alguns de nós talvez diríamos que eles não tinham escolha, afinal, Acás era o rei. Mas se assumirmos essa posição, nós nos esquecemos de um rei muito mais importante que Acás, o Senhor Todo-Poderoso. Ao serem complacentes e coniventes com Acás, aqueles líderes espirituais haviam se esquecido que Deus os comissionara para manter a adoração no templo. Que eles estavam sendo obedientes agora a homens, antes de serem obedientes a Deus. Quando Ezequias os comissionou a que se santificassem, ele na verdade estava convocando aqueles homens a se arrependerem de seus pecados passados. Eram chamados para que se voltassem a Deus de todo o coração e renovassem a aliança de fidelidade somente a Ele. Graças a Deus aqueles homens deram ouvidos à convocação de Ezequias. Nenhum de nós é perfeito. E eu quero aqui abrir o leque e falar a todos que de alguma forma exercem liderança. Você e eu necessariamente precisamos ser os primeiros a dispor a faxina do Espírito Santo, aqui dentro do nosso coração. Quando as pessoas olham para nós, elas enxergam um caminhar santo, uma língua santa, um relacionar-se com outros seres humanos que é santo, uma vida em família que traz glória a Deus. Se isso não acontecer, a igreja não será santa. O texto nos relata que eles reabriram o templo. Mas como foi triste o cenário que eles contemplaram. Havia todo tipo de sujeira na casa de Deus. Havia, por exemplo, a sujeira da negligência. O grande comentarista Matthew Henry chama isso de sujeira comum. A sujeira que se acumulou simplesmente porque o templo ficou fechado. Como é que anda o seu coração? Existe no seu coração a sujeira da negligência porque a sua Bíblia tem ficado empoeirada na cabeceira ou na prateleira para só sair de lá aos domingos? Isso quando a gente se digna a levar a Bíblia à igreja, né? Ou por nunca sair de lá porque você não pega a sua Bíblia para ler. E a oração? Como vai sua vida de oração? Será que você mais velho não ora tanto tempo que seus filhos nem sequer têm a oração como uma das disciplinas mais importantes da vida cristã? Porque eles não aprenderam isso com você. Quando você é pai ou mãe, você vê seu filho, sua filha tendo uma atitude que você sabe que Deus não aprova. Você tem tido a coragem de confrontar? Se seus filhos são pequenos, você está disposto a usar a vara como manda a Bíblia? Ou você segue conselhos mais atualizados da nossa sociedade? Nem nós que somos líderes espirituais de igreja estamos isentos do pecado da negligência. Uma das piores coisas que pode acontecer a um pastor, um presbítero, é tornar-se um profissional da religião. O tempo vai passando e sempre existe a pressão da igreja crescer numericamente, aí vem as inúmeras técnicas e filosofias e manuais e seminários de crescimento de igreja, e o pastor, o líder espiritual, acaba se esquecendo que tudo que ele precisa em termos de filosofia e de ministério está na palavra de Deus, em especial nas epístolas pastorais.
as atribuições desse líder vão aumentando e o tempo pessoal com Deus vai ficando de lado. Nós nos esmeramos na técnica do preparo de um sermão, estudamos as línguas originais, devoramos tudo a respeito de comunicação para podermos falar mais de perto ao povo. Mas mesmo que as nossas igrejas estejam explodindo numericamente, por vezes até virando a igreja da moda, como tristemente é tão comum hoje em dia, nós falamos ao intelecto do povo. Talvez até consigamos entreter o povo com piadas. Mas tudo que a nossa mensagem consegue fazer é uma massagem no ego das pessoas. Use o potencial que é em você e seja um empresário de sucesso. É uma mensagem que não atinge o coração, não produz transformação de vida, não gera crentes que cada dia que se passa se parecem um pouquinho mais com Jesus. Eu tenho para mim que provavelmente não haja uma pessoa sequer que me ouve nesse momento que esteja acima da necessidade de tratar da sujeira da negligência na sua vida. Não se esqueça que eu estou pregando para mim mesmo, primeiramente. Mas ao reabrir o templo, Ezequias também encontrou, aqueles líderes espirituais encontraram a sujeira trazida para dentro. A sujeira e poluição que haviam sido levadas para dentro do templo, vindas do mundo exterior. Eu estou me referindo à idolatria e ao altar que a casa havia trazido para dentro do templo. Segundo Reis 16, 10 a 16, relata isso com mais detalhes, se vocês quiserem ler. Se não houvesse outro tipo de sujeira no templo, só aquele altar idólatra teria feito do templo um lugar imundo. Algum tempo atrás, interpretando um preletor, eu ouvi uma tremenda ilustração dessa sujeira trazida para dentro. E como um pai lidou sábia e diligentemente com ela. Permitam-me ser o mais literal possível para que a ilustração tenha o devido efeito. Eu espero não escandalizar ninguém com a franqueza da ilustração. Certo dia, os filhos adolescentes chegaram ao pai, que era bastante rígido com relação ao que eles podiam assistir à televisão, filmes, programas, e eles pediram para assistir um filme que passaria no sábado, um filme que todo mundo estava falando. O pai perguntou a eles se eles sabiam alguma coisa acerca do filme, além dele ser recomendado para maiores de 12 anos. Eles saíram a campo, consultaram os colegas que já haviam visto o filme e juntaram uma lista que eles já acharam ser convincentes e disseram o seguinte para o pai: olha, o nome de Deus só é tomado em vão 3 vezes durante o filme. Tem vários palavrões, mas bem menos que a média dos outros filmes. Não tem nenhuma cena de sexo. Apenas 3 insinuações que, se a gente não ficar imaginando, não vai fazer mal para ninguém. Não existe nenhuma morte visível do tipo pá, pá, pá. A não ser uma cena que explode um prédio e a gente imagina que uma penca de gente morreu. Na sabedoria daquele pai, ele ficou silencioso. Ele deixou transparecer que os argumentos tinham sido fortes o suficiente para convencê-lo e eles acabaram se preparando para assistir o filme no sábado. Na tarde de sábado, como de costume, o pai foi para a cozinha e fez um famoso e costumeiro bolo pelo qual ele sempre recebia elogios naquele momento em família. Quando todos estavam aguardando o início do filme, o pai surgiu com o bolo e ele disse: vocês têm que experimentar esse meu bolo, ele está melhor do que nunca. Eu caprichei nos ingredientes e ainda acrescentei um ingrediente novo, bem especial. Enquanto eles já começavam a querer disputar os pedaços, levantou o tabuleiro e disse: não. Antes que vocês experimentem, vocês têm que adivinhar o ingrediente especial que eu coloquei. Fala logo, pai. Eu estou seco para provar. O filme já vai começar, pai. Passado algum tempo, ninguém ousava sugerir qual seria o novo ingrediente e o pai interrompeu o silêncio deles e disse assim: muito bem, já que ninguém adivinha, eu vou dizer que ingrediente especial é esse, porque eu coloquei tão pouquinho que vocês nem iriam perceber. Nisso ele abaixa o tabuleiro, cada um já pega um pedaço e quando eles estão prontos a botar na boca, o pai vira para eles e anuncia o ingrediente. Esse é o ingrediente que eu coloquei novo. Chama-se cocô de cachorro. Ai, que horror, pai, que história é essa? O senhor pirou, pai? Ué, por que essa reação, diz o pai? É só uma pitadinha.
Vocês nem iam sentir o gosto. Enquanto eles se entreolhavam em meio ao silêncio, o pai acrescentou: meus queridos filhos, esse ingrediente que vocês agora não querem provar é como uma pitadinha de coisas vindas diretamente do inimigo das nossas almas, como a blasfêmia, as palavras torpes, o sexo fora do plano de Deus, a vingança, o matar o próximo, que vocês enxergam como tão banal, que insistem em saborear, em degustar como se fosse a maior delícia. Desnecessário é dizer o efeito que isso trouxe sobre aquela tarde diante da televisão. Como é que anda, meu querido, minha querida, esse templo do Espírito Santo que tem o seu nome? Sujeira trazida para dentro, sutil e inofensiva como o diabo quer que pareça. Na forma de um e-mail com uma história, uma piada que você não partilharia com seus pais, seus filhos, seu marido, sua esposa. Na forma de uma consulta a sites não recomendáveis na internet ou chats impróprios no Facebook. Na forma de um filme, de uma novela, de um Big Brother Brasil, de uma revista, de um livro, de um namoro impuro aos olhos de Deus, de uma saída da igreja para ir para a balada, ou especificamente você que é casado, de um flerte que cheira a infidelidade conjugal com alguém lá no trabalho, ou nas salas de bate-papo da internet. No beber socialmente, quando você sabe que a bebida já virou um ídolo para o seu coração. Ao reabrirem aquele templo, os sacerdotes e os levitas deram de cara com a sujeira da negligência e com a sujeira levada para dentro. Mas eles encontraram também a sujeira escondida. O versículo 16 relata que os sacerdotes entraram no mais interior do templo para limpá-lo e purificá-lo. E nessas partes do templo só os sacerdotes podiam entrar. Eles bem que poderiam ter se contentado em limpar tão somente aquilo que o público poderia enxergar. E deixar que os olhos humanos não viam, aquilo que os olhos humanos não viam, poderia ficar sujo, impuro. Fato é que eles atinaram que esses átrios do templo estavam tão distantes dos olhos dos homens, mas não estavam escondidos diante dos olhos de Deus. E a primeira visão que eles tiveram dessa sujeira escondida, justamente por estar onde estava, lá no interior, deve ter trazido para eles um tremendo desconforto. Mas o relato bíblico mostra que isso não mudou o empenho diligente deles. Eu creio que até foi o contrário, eles se tornaram ainda mais motivados a não descansar enquanto a tarefa não se completou. O versículo 17 nos diz que eles completaram a tarefa em 16 dias. Atende, meu querido, minha querida, para aquilo que o texto parece salientar. Era uma tarefa tremenda que só seria liquidada com empenho diligente. Aqueles sacerdotes e levitas, portanto, eles empregaram a energia, o empenho necessário para que a tarefa fosse concluída. Nós precisamos admitir que existe sujeira escondida em nossa vida. Talvez por fora, diante dos homens, nós até tenhamos a aparência de um verdadeiro exemplo a ser seguido. Mas o que é que Deus enxerga quando Ele olha para o nosso coração? Você tem lidado com a sujeira escondida chamada hipocrisia? E que tal aquela sujeira escondida chamada altivez, orgulho? Essa não fica escondida por muito tempo, né? Mas alguns até que são mais mestres em disfarçá-la que outros. Orgulho de posição social, aquele que acha que possui mais bens do que os outros, ele se esquece que ou esses bens são fruto de bênção de Deus ou de conduta leviana, pecaminosa. Esses bens só continuam presentes porque Deus, na sua soberania, permite. Orgulho do conhecimento. Aquele que pensa mais ou menos assim: eu sou PhD, não tenho tempo para perder com essa gentalha inculta, como diria o Chaves. Orgulho de talento musical, de capacidade de liderança. Nos dias de hoje, esse orgulho ronda mais próximo dos jovens. Às vezes também adultos, que facilmente assumem o palco por causa de um talento musical que tem, ou pela facilidade de dirigir um grupo. Orgulho da graça recebida. Perigo de ter as convicções certas, bíblicas, mas trombetear isso com uma atitude altiva. Como anda a sua vida de pensamentos, meu querido, minha querida? Se os seus pensamentos nessa última semana fossem projetados
num telão para todo mundo ver, na igreja você ficaria à vontade? Religiosidade exterior não leva para o céu, leva sim na direção contrária. Nós temos que cuidar para não sermos uma versão moderna dos fariseus, atraentes por fora, mas no interior tomados por corrupção e podridão. Se o que alimenta a sua mente, o seu coração, ou seja, aquilo que só você e Deus conhecem, passasse pelo crivo do texto das Escrituras que diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, você diria com certeza que você é salvo? Eu espero que nos lembremos que essas histórias do Antigo Testamento são relatadas para nós, para o nosso aprendizado, como diz Paulo em 1 Coríntios 10. Eu estou sugerindo que nesse episódio tão antigo, ocorrido há mais de 2.800 anos, nós temos um quadro muito preciso do nosso próprio ser. Ou da igreja que juntos, quem sabe, nós compomos. Por isso eu estou sugerindo que o mesmo tipo de sujeira encontrada pelos sacerdotes levitas no templo é o tipo de sujeira que nós encontramos na nossa vida. Como isso é comum, normal nas igrejas de hoje. Aceitando o que o mundo diz, suas opiniões e filosofias, nem sequer atentando para o que diz a palavra de Deus. Se quisermos ser pessoas úteis nas mãos de Deus, se estivermos preocupados em realmente vivermos por louvor da glória dEle, se tivermos algum pequeno desejo, que seja de vermos um avivamento no nosso meio, a nossa mira quanto ao pecado pessoal tem que ser certeira. Isso não é tarefa fácil. Requer nós pararmos de nos auto-justificar, pararmos de arrumarmos desculpas esfarrapadas do tipo, mas todo mundo está fazendo. Ou ele está mais errado do que eu. Requer que chamemos pecado de pecado, em sincero arrependimento diante de Deus. Essa faxina é difícil, ela requer meticulosidade e às vezes significa você ser colocado de lado pelas pessoas que se sentem ameaçadas pelo seu andar com Cristo, até dentro da igreja, dentro da sua própria casa, quem sabe. Mas é uma faxina necessária. Ezequias então conseguiu eliminar a sujeira moral através do empenho diligente, assim como você e eu podemos e precisamos fazer na nossa própria vida. Isso nos traz a terceira e última postura que Ezequias, como líder, para obter o renovar necessário que se impunha, o que ele fez? O lidar com a sujeira moral requer um empenho amplo e meticuloso. Os versículos 16 a 18 declaram isso em alto e bom som. Repare em especial em duas frases. No versículo 16, e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. No versículo 18, purificamos todo o templo do Senhor. E o que eles fizeram com aquela sujeira? O versículo 16 diz que eles levaram para o vale do Cedron. Isso deu uma importância tremenda. O Vale do Cedron começava ao norte de Jerusalém e corria em paralelo às muralhas entre o templo, vocês que estão me vendo, o templo estaria do lado de cá e o Monte das Oliveiras. E esse Vale do Cedron ele desembocava no Mar Morto. Durante parte do ano esse vale era um leito seco de rio. Mas quando chegava a época de chuvas, ele se transformava numa grande torrente. O Vale do Cedron era um lugar perfeito para o povo de Jerusalém jogar seu lixo, porque ali era queimado. Mas quando havia a estação das águas, essas águas conduziam toda a sujeira para o Mar Morto. Talvez o Vale do Cedron esteja presente nessa narrativa justamente para nos lembrar de que a limpeza precisa ser ampla, meticulosa, não deixando nenhuma sujeira para trás. E o único lugar onde a nossa sujeira pode ser depositada com certeza, para dela sermos purificados, é aos pés da cruz de Cristo. O lugar onde Ele derramou o seu sangue. A torrente capaz de nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu creio que esse texto nos desafia a rejeitarmos as medidas paliativas que tantas vezes nós lançamos mão em nossa vida para lidar com o erro, com a sujeira. Sabemos que jamais seremos perfeitos nessa vida.
em termos de comportamento. A santificação é um processo. Mas a verdade é que o Filho de Deus que se preza é aquele que pode dizer: eu não sou o que eu deveria ser, eu ainda não sou o que um dia eu serei, mas graças a Deus eu já não sou o que um dia eu fui. Jamais seremos perfeitos nessa vida, mas temos que nos certificar que de fato declaramos guerra ao pecado, sem negociar a paz com um ou outro pecado de estimação. Nós aprendemos com Ezequias que nós temos que ter convicção de que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha, que ela destrói. Precisamos dar à remoção da sujeira nosso mais diligente empenho. Não é no ano que vem, é hoje, é agora. E esse lidar com a sujeira moral requer um empenho amplo e meticuloso. Temos que colocar toda a sujeira no lixo, sem faltar nada. Eu não posso encerrar sem chamar a atenção de você que me ouve para o último detalhe. E eu levanto isso com você porque hoje é voz corrente. Não nos enganemos, voz corrente de Satanás, que mente descaradamente a esse respeito. A renovação espiritual na qual Ezequias liderou o seu povo trouxe uma alegria que por muitos anos o povo desconhecera. Ouça o que diz a palavra de Deus. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo. E tudo em tão pouco tempo. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. A grande mentira que Satanás vem espalhando é a seguinte: o pecado nos traz alegria, mas os mandamentos de Deus só nos trazem sofrimento e pesar. O que você espera de um mentiroso? Satanás, conforme a Bíblia, é o pai da mentira. E essa tem sido uma das suas mentiras de maior êxito. A verdade é exatamente o oposto. O pecado é que traz sofrimento e pesar, que traz tristeza e ruína. Não há como sermos suficientemente repetitivos nessa questão. É o pecado que não traz outra coisa senão sofrimento, pesar, tristeza e destruição. Os mandamentos de Deus, entretanto, eles nos trazem uma alegria indescritível, inigualável. Eu não fico nem um pouco surpreso ao constatar que houve tanta alegria depois que Ezequias liderou aquela faxina espiritual que nós acabamos de estudar. E a nossa vida estará repleta da mesma alegria, se seguirmos o exemplo dele. Pergunte-se aí no seu coração, como anda a minha vida? Eu tenho consciência do perigo de dar guarida à sujeira moral na minha vida? Eu creio que a palavra de Deus continua valendo hoje, ao afirmar que Deus pessoalmente entrega à nossa vida aquilo que a torna miserável e insípida quando brincamos com a sujeira moral. Quem é o acaso na minha vida? Quem é a pessoa que por conveniência ou medo eu tenho posto acima de Deus? Se você sente que essa tem sido a sua experiência, faça o que fizeram os levitas e os sacerdotes. Comprometa-se com o Senhor. Agarre-se à graça dele para empenhar-se diligentemente, incansável e imediatamente no sentido de banir a sujeira da negligência. Para acabar com a sujeira vinda de fora, aquela que dá ouvidos ao mundo e rejeita a voz de Deus, que acredita na mentira satânica que só um pouquinho de sujeira não faz mal. Diga a Deus que você não quer e não vai ser um fariseu do século XXI, fariseu que vive falsas aparências, vive de máscaras, só para que os outros não enxerguem a sujeira que está escondida na sua vida. Diga ao Senhor que você está disposto a empreender um esforço amplo e meticuloso para tratar de tudo que o Espírito Santo está lhe trazendo na mente nesse momento. Ore a Deus, diga a Deus,
Pai, eu te sou grato, que embora santo, sublime e eterno, tu te mostras propício ao contrito e abatido de espírito, como diz a tua palavra. Pois é teu prazer conceder vida a quem se enxerga desfalecido espiritualmente. Nós somos gratos. Diga para Deus. Porque és o Deus grande, o Deus que tem o céu como trono, a terra como estrado de seus pés. No entanto, tu te mostras propício ao contrito e abatido de espírito, a que treme da tua palavra. Peça a Deus que atente para a sua oração, na medida em que você reconhece as impurezas da sua vida, que Ele te purifique de todo o coração. Purifique teus olhos, para tornar você mais parecido com Jesus. Para que pessoas à sua volta, que pessoas à minha volta, sejam atraídas a Cristo.